Hebreus 13, de 1 a 6. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura, por favor. Dizem assim esses versículos: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o tivessem sofrendo o corpo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres no amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Queridos irmãos, começo do ano é época que as lojas costumam, dia 2 de janeiro, fechar para balanço. É interessante, eu não sei se eu tenho visto menos isso, tenho acompanhado menos isso, mas era assim. E eu não tenho visto tanto isso acontecer. Talvez seja por causa até da informatização das lojas, não há mais essa necessidade, mas ainda você vê algumas lojas fecham meio período no dia 2, e depois, na hora do almoço em diante, então elas abrem com grandes promoções, fazendo assim saldões e atraindo o público para suas promoções. Por que isso acontece? Primeiro porque a necessidade de fechar para balanço vem derivada de um ano todo de atividades que precisam ser analisadas, ponderadas, pesadas, e a partir daí tomar algumas decisões estratégicas. Se você quiser continuar no mercado, você precisa se avaliar e saber qual é o que aconteceu nesse período para você poder continuar crescendo ou dirimir dívidas que você contraiu durante aquele ano, posições que foram mal tomadas. Na verdade, irmãos, isso é necessário mesmo porque as relações, elas tendem à deteriorização. Tudo tende a se deteriorar, tudo tende a se bagunçar, tudo tende a ficar pior. Não é uma questão de visão pessimista do mundo, mas essa é a realidade. As coisas tendem ao pior, elas não tendem ao melhor. Por exemplo, deixa o seu filho sem a sua intervenção e vê se ele vai se tornar um filho obediente. Não, vai tender a ficar pior o seu relacionamento com ele, ele vai se tornar uma criança cada vez pior. Para de investir no seu casamento, para de colocar isso como um projeto para a sua vida e você vai ver o que vai acontecer com o seu relacionamento. Pode ser qualquer outra coisa, abandona o seu carro e você vai ver o estado que ele vai ficar se ele não for lavado. Ou então, o terreno no fundo da sua casa, ou a praça que tem do lado do seu quintal, da sua casa, você vai ver que se a prefeitura não cuidar, ou se for seu e você não cuidar, depois de 6 meses, não vai estar ali um lindo jardim, uma horta, vai estar um matagal, sem ninguém ter semeado, aquilo vai se transformar em alguma coisa muito ruim. As coisas tendem ao caos, isso é uma lei da física, tudo tende ao caos. Então, constantemente, nós temos que parar e reavaliar. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo criou a ceia do Senhor, que é um momento de reflexão constante para a gente pensar: espera aí, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou levando o meu coração? Quem é realmente o meu Deus? Será que o pecado não tem me seduzido e eu tenho me deixado guiar? Os meus olhos, minhas mãos, meu coração não tem se deixado levar por coisas que não são as melhores, não são aquelas que Deus planejou para que eu vivesse. Não são só as lojas que fecham para balanço. Deus nos convida constantemente a fechar para balanço. E então, depois de fazer os cálculos, assim como o comércio faz o seu saldão e quer se livrar de coisas encalhadas, quem sabe seja um momento também de nós fecharmos para balanço e verificarmos que tem coisas que precisam ser colocadas, deitadas fora da nossa vida, assim como outras devem ser introduzidas. O negócio é
nós precisamos funcionar como servos de Deus, como maridos de Deus, como esposas de Deus, como filhos e filhas de Deus, como igreja de Deus. E se nós não temos funcionado dessa forma, é hora de fechar para o balanço. No final da escrita aos Hebreus, Paulo faz essas considerações. E é como se ele estivesse nos convidando a usar o amor como uma ferramenta e, através do amor, termos esse discernimento se nossa vida está compatível com os padrões de Deus ou não. Quais são as mudanças que você deve fazer para o ano novo? Você sabe quais são? Nós devemos viver em constante mudança. Quais são as suas? Que você tem que mudar, você sabe que você tem que mudar. Ou melhor, deveria saber. Mas o que exatamente? Paulo, ou o autor dos Hebreus, nós não sabemos se foi Paulo ou não, nos convida a essa reflexão. E ela é baseada no amor, porque o amor vai aparecer aqui em vários lugares. Tanto o amor que deve ser exercido, quanto o amor que tem que ser execrado. E ele começa com o amor que é dever de todos nós, o amor fraternal. Assim começa o versículo 1. Seja constante o amor fraternal. É como se Paulo, como se o autor de Hebreus, estivesse dizendo, olha, muito bem, vocês estão indo no caminho certo. Se esforce para continuar demonstrando este mesmo amor uns pelos outros. Sabe por quê? Porque tem coisas que se deterioram, como eu disse agora há pouco, e o amor é uma das principais. O amor é fruto. Não é assim que Paulo fala aos Gálatas? O amor é fruto, mas o fruto do Espírito começa com amor. Sabe por que o amor é fruto? Porque fruto é produto de cultivo, de cuidado, de semeadura. É fruto de um acompanhamento constante. É fruto de regar, é fruto de preparar a terra antes de ela receber a semente. O amor é um fruto, contrastando com obra. Obra é mato. Obras da carne nasce sozinho. Você não precisa semear obras da carne, porque elas estão aí. É como quando alguém morre. Como é que um cadáver começa a se decompor? De dentro para fora. Você sabia disso? A podridão já está aí, latente. Todas as bactérias necessárias para começar o processo de decomposição estão dentro de você. E você começa a apodrecer como um corpo sem vida, de dentro para fora. As coisas ruins já estão todas lá dentro. A mentira, a dissensão, o ódio. Isso tudo já está aí, no seu e no meu coração. Nós não somos diferentes. E você não precisa fazer nada para que essas coisas apareçam. Aliás, se você não fizer nada, elas vão aparecer e crescer com vitalidade. O amor é fruto, que vai ser necessário arrancar esse mato, arrancar a coisa ruim, para que ele seja aí, para que ele exista. Por isso, em 2014, faça uma análise. Não existe por acaso no seu coração amarguras secretas que só você sabe que estão lá. A Bíblia está nos dizendo, seja constante o amor fraternal. Olhe para as suas amarguras secretas. Algumas nem são tão secretas ainda, não é? Será que não há aqui entre nós maridos e esposas que estão angustiados, amargurados uns com os outros? Será que não há aqui entre nós filhos que não conseguem perdoar seus pais? Seja constante o amor fraternal. Aliás, é uma coisa que a gente se esquece. É que antes da minha esposa ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. E a gente tem dificuldade porque a gente olha para o nosso lar, e às vezes a gente quer desvincular os papéis de familiares, parentais, dos papéis
cristãos, fraternais. Antes dos meus filhos ou das minhas filhas serem minhas filhas, elas também são minhas irmãs em Cristo. Antes dos laços familiares, precedem os laços familiares, os laços espirituais. E às vezes, por termos laços familiares, você acha que você tem o direito de gritar, de ofender, de pisar. E você não tem esse direito. Se você tem laços parentais, você tem ainda mais obrigações do que somente os laços fraternais. Você não tem o direito de ofender ninguém, muito menos sua esposa, muito menos seu marido, ou seus pais, ou irritar os seus filhos, como Paulo condena lá em Efésios capítulo 6. Por isso, considere o próximo, o seu marido, o seu familiar, também como próximo, também como irmão. Mas vamos além disso, o amor fraternal, ele precisa ser exercido naquilo que o autor de Hebreus chama também de hospitalidade. E aqui com certeza ele deve estar fazendo menção às histórias de Abraão e Ló, que receberam anjos na sua casa, serviram esses seus hóspedes sem saber que eles eram anjos. Na verdade, o interessante da hospitalidade é de fato o aspecto do serviço. Porque quando você pensa em chamar alguém para ir na sua casa, quem você pensa em chamar? Eu vou chamar aquele fulano, ele é tão chatinho, ele me aborrece tanto, por isso que eu vou chamar ele para ir lá em casa. É isso que você faz? Não. Na verdade, quando você pensa em chamar alguém para almoçar com você no seu lar, você não pensa em servir, você pensa em ser servido. Você pensa no que a presença daquela pessoa pode lhe trazer de benefício. Ele é tão legal, por isso que eu quero ir lá comigo. Ela é tão alegre, vamos chamar aquela família para almoçar conosco. Olha só, você está colocando os seus desejos em primeiro lugar. E não é isso o tipo de hospitalidade que é fruto de um amor fraterno que tem origem em Cristo Jesus. É o amor que te leva a servir e não em ser servido. É o amor que te leva a considerar o outro em primeiro lugar, antes de você. Nós estávamos estudando, estamos ainda, vamos retomar, o Evangelho de Marcos. E nós comentamos que Jesus estabeleceu a sua primeira casa, o seu primeiro lar em Cafarnaum, quando começou o seu ministério. E aquele lugar era chamado de sua casa, e as pessoas eram convidadas, elas praticamente invadiam a casa de Jesus, entupiam a casa dele para ter comunhão com Cristo. Quando Jesus falou da sua missão, ele disse o que? Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou fazer lá um puxadinho para você. A hospitalidade está no cerne do processo de salvação. Na verdade não é um puxadinho, porque o puxadinho dá a ideia de um feio arrumadinho, não é? Na verdade ele vai de fato preparar aquilo que os nossos hinos antigos dizem de mansão celestial. É muito melhor, não é um puxadinho coisa nenhuma. Mas Jesus nos convida a um lar que Ele está formando. A hospitalidade está no cerne da salvação. E não é só isso, mas ele também fala dos encarcerados. O amor, isso também é derivação do amor fraternal. Aqui em particular, óbvio que nós devemos ter cuidado de todos, quiçá pudéssemos ou tivéssemos oportunidade de fazer um ministério num presídio, alguma coisa assim, mas a ideia de Hebreus aqui é um pouquinho além dessa. Talvez fosse o fato de que muitos estavam presos por causa da pregação do Evangelho. E os encarcerados aqui em particular são esses que o autor está lembrando. Olha só, cuidem deles, zelem por eles, como se vocês mesmos estivessem lá, vivendo aquela mesma situação. A Bíblia narrou diversos exemplos disso. O próprio apóstolo Paulo falava de pessoas que ficavam com ele, e ele chamava de prisioneiros comigo.
enquanto ele próprio estava encarcerado. E da mesma maneira, os maltratados, já que a carta aos Hebreus dá também essa tônica de viver o Evangelho no mundo contrário ao Evangelho, que você vai sofrer ao tentar viver esse Evangelho, você vai ser perseguido. O próprio Jesus disse isso várias vezes: você vai ser perseguido quando você viver a palavra no mundo, porque você é luz e o mundo é trevas. Pois bem, irmãos, isso tudo é fruto do amor que tem que ser exercido. E coroando esse processo, ele vai falar a respeito de casamento. Diz aqui o versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Então aqui termina o processo de amor fraternal. Não que é um amor só fraternal, mas também é um amor fraternal, o casamento. Como disse há pouco, ele é muito mais do que um amor fraternal, mas não é menos do que um amor fraternal. E a gente precisa levar isso em consideração. O casamento precisa ser cercado com honra e pureza. Eu fico pensando naquilo que nós poderíamos mudar para 2014. E eu gostaria intensamente que você, principalmente você homem casado, que você olhasse para dentro do seu lar e se examinasse como marido e como pai. Eu queria até que você fizesse um desafio, que você virasse para sua esposa, não precisa ser agora, faz isso em casa depois, e pergunte para ela: meu amor, como eu poderia ser um marido melhor, na sua opinião, analisando as Escrituras, a palavra de Deus, como é que eu poderia ser um marido melhor? Faz isso. Faz esse desafio consigo mesmo, já que você está pensando em mudanças para 2014, e eu fico pensando aqui que talvez esta honra, ela tenha a ver com este processo de você saber qual é o seu papel e vivê-lo com intensidade. A Bíblia coloca homens e mulheres no mesmo patamar, mas com papéis diferentes. O que é que Deus quer de você como marido? E também faço aqui a mesma referência às esposas. Se deixem sondar, pergunte aos seus maridos como é que eu poderia ser uma esposa melhor, para a honra e glória de Deus. E pureza, e ele também faz aqui referência à pureza em relação à vida sexual do casal. Em vários lugares, Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, dizendo que é imprescindível que o casal tenha uma vida sexual em ordem, em dia, que seja alguma coisa constante, e que marido e mulher, na normalidade, ou seja, sem que haja qualquer outro tipo de fator aí, o normal é que marido e mulher sejam constantes, tenham intimidade na constância um com o outro. Se isso não acontece, isso precisa ser alguma coisa também revista para o ano de 2014, porque Deus tem excelentes obras para realizar na sua vida, e isso também precisa ser ajustado. Mas por outro lado, o texto também nos fala aqui para um ajuste diante de Deus ser feito. Nós não podemos nos apaixonar ou amar outras coisas, que agora ele vai colocar aqui duas delas. A primeira delas, ele ainda está aqui dizendo no versículo 4, Deus julgará os imorais e os adúlteros. A segunda parte do versículo 4. Ele está querendo mostrar que você não deve se apaixonar, você não deve se envolver por ninguém que vá quebrar esta pureza que existe no leito matrimonial. Em que sentido isso acontece? Não somente quando os casados têm um caso fora do casamento, mas quando também os solteiros resolvem adiantar os prazeres que são permitidos tão somente à vida matrimonial. As duas coisas estão no mesmo patamar. E é até interessante, né, eu costumo dizer muito isso para os noivos quando vão se casar, que é uma mudança de paradigma tremenda, porque antes o pudor é o objetivo dos solteiros.
E depois, a partir do momento em que se casam diante de Deus, agora o pudor passa a ser pecado. Precisa ser colocado de lado, não pode haver vergonha entre marido e mulher. Mas o que é importante notarmos é de que há coisas que podem lhe trazer contaminação. E você não pode permitir que você seja contaminado. Porque o que está em jogo aqui é a glória de Deus em primeiro lugar e a sua fidelidade por derivação. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus lhe chama de filho, Deus lhe chama de filha, porque tem o melhor para você. Porque Ele ama, porque Ele lhe quer, porque Ele lhe atraiu. E ao mesmo tempo enviou o seu filho para morrer no seu lugar. Ele lhe ama com um amor que você jamais vai sonhar em amar alguém ou ser amado por alguém. Quando Deus lhe dá uma ordem, não é porque Ele tem seus caprichos e precisa ser obedecido ao pé da letra. Ele precisa ser obedecido ao pé da letra, mas porque Ele lhe ama. E isso é o melhor para você. Por isso, esse amor tem que ser jogado fora. O amor que vai lhe contaminar. O amor que só está preocupado com um prazer imediato e vai deixar no final das contas um rombo no seu coração. O autor dos Provérbios, Salomão, ele falava que isso é como um doce ou uma bala que você coloca na boca e o primeiro sabor é doce, mas quando você vai avançando naquilo, conforme essa bala vai sendo desgastada, você percebe que aquela doçura, ela é sucedida por um sabor de fel, amargo. Assim é a paixão, esse tipo de amor, essa paixão do pecado. Ela tem um início de um sabor bom, mas ela vai desembocar num veneno que vai lhe afastar de Deus e vai lhe afastar das pessoas que realmente você deveria amar. Isso que acontece. Agora como? Como fazer isso? Como demonstrar esse amor fraternal, por um lado, que vai resolver estas brigas secretas, que vai transformar o seu lar, antes de tudo, em uma igreja, que vai lhe dar este quê de uma hospitalidade, que vai lhe levar a servir e não ser servido, que vai lhe dar a sensibilidade de viver a dor do próximo, do encarcerado ou daquele que está sendo maltratado? Como? Como não amar aquilo que os meus olhos estão expostos o tempo todo? A segunda coisa que ele diz aqui para não amar, vejam só, o versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Como é que a gente pode se ver livre do amor ao adultério, ou o amor que leva ao adultério, e também livre do amor ao dinheiro? Aliás, uma coisa sobre o amor ao dinheiro interessante aqui, tem uma tradução, a primeira tradução em português da Bíblia, que foi feita em 1819, a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, traduz esse versículo assim, que as conversações sejam livres do amor ao dinheiro. Algumas Bíblias de vocês falam de conduta livre do amor ao dinheiro. E outras, então, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Mas as conversações é um fato interessante, né? Deixa eu dizer por quê. Esses dias no Facebook, alguém colocou lá um teste para saber que tipo de povo não, de classe, de raça, isso, que tipo de raça no país do Senhor dos Anéis você seria? Que tipo de raça do país do Senhor dos Anéis você seria? Não sei se alguém viu esse teste, não. Se você seria um anão, um hobbit, um elfo. Eu não dei muita sorte, não. Eu fiz o teste e eu fui um orc. Não sei se é por causa do meu jeito de comer, mas não tem nada a ver com isso. Mas o interessante é isso. Quando você olha lá, né, as raças, até assistindo O Senhor dos Anéis, você percebe que cada raça tem o seu perfil. Por exemplo, tem a sua característica física. Os hobbits têm aquele pezão, são pequenininhos, os anões gordinhos, baixinhos, os elfos, orelha pontuda.
Cada um tem a sua língua, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito de falar, de se portar, seus valores. O que nós acabamos de ver aqui é que a nossa conversação tem que ser livre do amor ao dinheiro. Veja que interessante. Nós, como povo de Deus, temos que ter uma cara. É interessante que hoje em dia está se pregando muito que o povo de Deus... Eu concordo que nós temos que ter as portas escancaradas para o mundo entrar, mas para as pessoas do mundo entrar, não para os valores do mundo entrar. Porque nós não podemos perder a nossa característica, a nossa identidade como povo de Deus. E eu vejo que por causa de uma coisa, a outra que está acontecendo. Em vez de nós sermos receptivos e hospitaleiros para com as pessoas do mundo, com o objetivo de que eles se tornem como nós é que estamos nos tornando como eles, para os recebermos melhor. Se isso fosse possível, que essa recepção fosse melhor, adotando os padrões do mundo. Isso não deve ser assim. Assim como cada raça, ela tem que guardar suas características principais, assim também a palavra de Deus nos chama de raça sacerdotal, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós deveríamos ter o nosso jeito, a nossa cara. Nós deveríamos guardar características nossas, incontaminadas. Nós deveríamos ter a nossa língua e a nossa conversação. Paulo fala aos Efésios que para se encher do Espírito Santo, nós deveríamos conversar uns com os outros, usando a palavra de Deus, usando os salmos, falando entre vós com salmos. Deveria haver uma linguagem especial. Mas, no entanto, às vezes quando uma rodinha está ali reunida, quer seja de homens e mulheres, quer seja de mais velhos, casados, quer seja de jovens ou adolescentes, nós não vemos uma língua diferente. Nós ouvimos as mesmas coisas. Carros, compras, trabalho, viagens. E aí depois a gente não sabe, porque fica tão ansioso por causa das coisas. Nós não paramos de falar delas. E tudo bem, e aí a pessoa começa e diz 1001 problemas pelos quais está passando. Não que haja alguma coisa de ruim de compartilharmos as nossas dificuldades, compartilharmos os nossos problemas. Mas a grande dificuldade é quando nós não paramos de falar sobre coisas ruins. Nós fomentamos esse problema dentro do nosso coração e o tornamos ainda maior. Cuide da sua conversação, que a ansiedade não lhe domine, que o amor ao dinheiro não lhe domine. Mas como rejeitar esses amores que me recebem de braços abertos? Como rejeitar o amor do adultério ou o amor fora de hora? Como rejeitar o amor ao dinheiro, que na verdade, irmãos, é chamado por Paulo em outro lugar de idolatria. A avareza é idolatria e ela precisa ser combatida porque é um Deus que se estabelece no nosso coração. Como rejeitar essas coisas? Então aí o versículo 5 e 6 nos dão algumas armas ou nos contam alguns segredos compartilhados pelo autor de Hebreus, como amar e como não amar. Como amar o que precisa ser amado e como rejeitar o que precisa ser desprezado. A primeira coisa que ele diz aqui no versículo 1, no versículo 5, é: contentem-se com o que vocês têm. Ah, meus irmãos, como isso é difícil. Sempre a grama do outro é mais verde, sempre aquilo que o outro tem é melhor.
Contente-se com o que vocês têm. Eu lembro que uma vez eu estava num círculo com alguns casais, era uma reunião de casais, e na verdade chegou um momento de intimidade em que algumas esposas começaram a reclamar dos seus maridos. E ao final, uma esposa que era visitante, inclusive, ela disse assim: olha, eu saio muito aliviada, porque eu pensei que o meu marido era o pior marido de todos. E eu vejo agora que, na verdade, as minhas dificuldades e os meus problemas de aceitar o meu marido são exatamente os mesmos problemas que outras esposas têm. E que eu tenho que parar de reclamar então do meu marido e passar a valorizá-lo como alguma coisa, como uma mesma luta que todos enfrentam. E a mesma coisa a gente poderia dizer dos maridos em relação à esposa, mas a impressão que dá é que você olha o outro marido e pensa assim: puxa, aquele sim é o padrão. E as coisas não são bem assim. Só Deus sabe as coisas que acontecem da porta da casa para dentro dos nossos lares. Só Deus sabe. Por isso, contente-se. Pode ser o seu marido, pode ser o seu carro, pode ser o seu trabalho, mas você precisa se contentar, se alegrar. Um dos grandes mecanismos desse mundo e do diabo é fazer com que você transforme alguma coisa absolutamente supérflua em essencial. Aí o jovem pensa assim: acabou de sair o PlayStation 4 e eu ainda estou aqui no 1,5, olha só, e eu queria tanto, e a minha vida não vai ser feliz se eu não tiver o último videogame que acabou de sair, o último jogo que foi lançado, o último tênis. Eu me lembro quando eu era office boy, foi meu primeiro trabalho com office boy, tinha um lá que ele comprometeu o salário de 10 meses para comprar um tênis. Depois de 2 semanas, roubaram o tênis dele. E aí, né, só ficou a dívida e o tênis foi embora. Nem os cadarços ficaram para contar a história. Mas, irmãos, contente-se. Contente-se com o que você tem. Veja se de fato aquilo pelo qual você anseia é de fato necessário. Sabe por quê? Porque Deus prometeu na sua palavra que nunca lhe faltaria o necessário. O que você deseja tanto é realmente necessário? Você não poderia viver sem? Contente-se. A segunda coisa é você saber que você tem Deus por companhia. Vejam só, qual é o nosso assunto? O nosso assunto é amor fraternal versus amores do mundo. Essa é a sua análise para 2014. E o primeiro segredo é contentamento. Contente-se com a sua família, contente-se com o seu cônjuge, contente-se com o que você tem, contente-se com o seu trabalho. E a segunda coisa, o segundo segredo contado aqui em Hebreus 13 é: você tem Deus por companhia. E aí, continua aqui o versículo 5. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é particularmente importante de se lembrar quando você passa por injustiça. Porque quando a gente é injustiçado, a nossa vontade é descer ao nível da injustiça para responder e pagar na mesma moeda. E você ainda pensa consigo, um mecanismo de defesa pessoal: eu tenho direito de fazer isso porque eu fui ofendido primeiro. E aí então, a Bíblia está nos dizendo: Deus está com você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não só contente-se, mas como saiba que Deus está com você. Deus está com você. Ele está olhando para você. Ele está ouvindo as coisas que são ditas e que são mentiras a seu respeito. Mas não se esqueça que foi esse mesmo Deus que tornou o mal em bem em tantas situações. Foi o Deus que pegou a traição dos irmãos e fez com que José se tornasse governador do Egito. Foi o Deus que pegou a forca de Naamã e fez com que ele próprio fosse enforcado nela, em vez de Mordecai, na história de Esther.
Foi o mesmo Deus que pegou a traição de Judas e fez com que a morte do nosso Senhor nos trouxesse salvação e vida eterna. Foi Deus que mandou prender Paulo, com o intuito de a guarda pretoriana conhecesse o Evangelho. Foi Deus que mandou prender Paulo e Silas, para que um carcereiro conhecesse a palavra. Deus está com você, até quando você está sendo injustiçado. Deus está exercendo a sua obra, Deus está praticando o seu plano este feito antes da fundação do mundo. E cada detalhe está sendo executado. Deus está com você e você tem Deus por companhia. O primeiro, então, você se contentar. O segundo segredo é você saber e se lembrar que Deus está por sua companhia. E terminando, você pode então ter absoluta confiança nesse Deus. O Senhor é meu auxílio, nada temerei, diz o versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Você não precisa descer ao nível das injustiças que são praticadas contra você. Você, na verdade, quando você sofre a injustiça, você sofre junto a um processo de tentação. Tenha consciência disso. Deixa eu repetir. Quando você sofre uma injustiça, você está sofrendo junto a um processo de tentação. Sabe por quê? Porque a injustiça, o pecado, ele é atraente. Ele tem um quê de atração, de gravidade. Ele está lhe convidando a um padrão. Ele está te chamando para dançar. Se você sofre uma injustiça, você está sendo convidado a descer ao nível da injustiça. Se alguém grita com você, você está sendo convidado a gritar. Se alguém lhe maltrata, você está sendo convidado a maltratar. Quando você sabe que Deus está com você, você pode ter confiança. Não na arma que é usada contra você para usá-la de volta, mas você pode ter confiança nesse Deus. O Senhor é o meu auxílio. Nada vou temer. O que me podem fazer os homens? Tenha confiança nesse Deus. Enfim, o que você tem que mudar para 2014? Será que você não está iludido com amores errados? Deus lhe convida ao amor fraternal, que transforma a sua vida pessoal, sua casa e sua igreja. E os segredos, as armas deixadas são essas: o contentamento, a companhia de Deus e a confiança nele. Deus nos ajude e nos faça, ao olharmos para a ceia, seja mais um empurrão para que essa autoanálise, para que este fechar para balanço esteja completo e que o nosso ano 2014 seja um ano de muita busca pela santidade e que o Senhor nos ajude. Amém?